Você já parou para pensar no que mantém o seu condomínio em ordem? Imagine você vivendo em um prédio onde ninguém sabe ao certo quais são as regras. Quem pode usar a piscina? Onde estacionar o carro? Quem deve resolver problemas de manutenção? A resposta para todas essas questões está em um documento essencial, a Convenção de Condomínio. Hoje vamos iniciar o capítulo 2º da Lei do Condomínio, que é dedicado especificamente da Convenção de Condomínio. Vamos explorar o artigo 9º da Lei do Condomínio, que traz as diretrizes sobre como esse documento deve ser elaborado, registrado e aplicado. É mais do que isso, vamos entender como ele pode trazer organização e harmonia para a vida em condomínio. Bora lá? Artigo 9º da Lei de Condomínio. Abre aspas. Os proprietários promitentes compradores cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão por escrito a Convenção de Condomínio e deverão também, por contrato ou deliberação em assembleia, aprovar o regimento interno da edificação ou conjunto de edificações. Parágrafo 1º. Fazer-se-á o registro da convenção no registro de imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações. Fecha aspas. O artigo 9º começa explicando que a Convenção de Condomínio e o regimento interno são os pilares da organização, que a convenção é obrigatória e precisa ser escrita por quem tem direitos sobre as unidades, ou seja, os proprietários ou futuros compradores. Além disso, vimos que o documento precisa ser registrado em cartório para ser válido. Não vale só aquele combinado de cavalheiros entre vizinhos, hein? Para que a convenção tenha validade jurídica, ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. E se for preciso alterar algo no futuro, Moura, também tem que passar pelo cartório. Tenha em mente que, sem o registro, é como ter regras que ninguém é obrigado a seguir. Imagine você morando junto com diversas outras pessoas e famílias, onde ninguém sabe se o cachorro do vizinho pode ou não frequentar a área comum. Ninguém sabe quem pode usar a piscina, onde estacionar o carro, quem deve resolver problemas de manutenção. A resposta para todas essas questões e outras diversas devem estar neste documento essencial. A Convenção de Condomínio é como um manual. Ela guia e organiza tudo. É o alicerce do seu condomínio. Parágrafo 2º. Abre aspas. Considera-se aprovada e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Fecha aspas. Agora que entendemos a importância da convenção, atenção para a matemática jurídica. No parágrafo 2º do artigo 9º da Lei do Condomínio, vimos que a convenção só tem força se for aprovada por titulares de direito que representem no mínimo 2/3 das frações ideais do condomínio. Isso significa que, para aprovar algo, você vai precisar de mais do que o churrasquinho na área comum, viu? É preciso convencer a maioria absoluta. Parece fácil, né? Tente convencer 2 vizinhos a concordar sobre o uso da vaga de garagem. E me conta como foi. Agora, imagine reunir essa quantidade de assinaturas. Se o condomínio tiver apenas uma torre, considere 15 andares, cada andar com 4 unidades. Se somarmos as unidades,
já estamos falando de um total de 60 proprietários. Para a aprovação da convenção, precisaria ser reunida um total de 40 assinaturas. Não é uma tarefa simples, mas para aprovar a convenção é necessário o apoio da maioria qualificada. Só assim será garantido que as decisões sejam amplamente representativas e tanto os proprietários atuais quanto os futuros ficam obrigados a seguir as suas regras. Parágrafo 3º, abre aspas, além das outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deve conter a discriminação das partes de propriedades exclusiva e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas. B, o destino das diferentes partes. C, o modo de usar as coisas e serviços comuns. D, encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeios e para as extraordinárias. E, o modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. F, as atribuições do síndico, além das legais. G, a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções. H, o modo e o prazo de convenção das assembleias gerais dos condôminos. I, o quórum para os diversos tipos de votações. J, a forma de contribuição para a constituição de fundo de reserva. L, a forma e o quórum para as alterações de convenção. M, a forma e o quórum para a aprovação do regimento interno, quando não incluídos na própria convenção. Fecha aspas. A lei é bem detalhada sobre o que deve constar na convenção. É uma lista longa, mas essencial. Cada item do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei do Condomínio é pensado para evitar conflitos e promover a organização dentro de um condomínio. Vimos que desde a divisão das áreas comuns e privadas até o destino das diferentes partes do condomínio, tudo precisa estar lá e tudo precisa estar bem claro. Se um morador quiser saber como dividir a conta da reforma do elevador, por exemplo, está na convenção. Como escolher o síndico também tem que estar lá. E o mais importante, precisa estar definido se o síndico vai ser pago ou se vai fazer isso por amor ao condomínio. Spoiler, amor grátis é raro. Ou, pelo menos, está raro, hein? Não é verdade? Me conta aqui nos comentários. Essa lista do que não pode faltar é básico para evitar brigas sobre quem paga pelo conserto do portão ou se a área de lazer é só para festas ou pode ser usada para yoga. Enfim, é sempre bom consultar esse parágrafo para que a convenção seja realmente eficaz. Ao organizar as suas regras, e essas regras são essenciais para que o condomínio funcione sem depender apenas de boa vontade de alguém. Elas garantem que ninguém fique no escuro ou no prejuízo. Parágrafo 4º. Abre aspas. No caso de conjunto de edificações a que se refere o artigo 8º, a convenção de condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas, incluídos pela Lei nº 4.864, de 29/11/1965. Fecha aspas. Para condomínios com várias edificações, a convenção funciona como uma costura que alinha os direitos e deveres de todos os condôminos. Em se falando de convenção, e se o seu condomínio é composto por várias torres e edifícios, é o parágrafo 4º, o último do artigo 9º da Lei do Condomínio, que cuida disso. Ali nós vimos que a convenção também regula as relações entre as torres ou edificações. Isso inclui a divisão do terreno,
o uso das áreas compartilhadas e até mesmo as formas de desmembramento ou venda de partes do terreno. Parece complicado. Então, imagine que você comprou uma grande área com alguns amigos. Cada um vai construir a sua própria casa. Mas vocês combinaram que vão construir juntos a área de lazer com piscina, quadra de futebol e playground. A convenção do condomínio é o documento que vocês utilizariam para definir certinho qual área é privativa de cada um e qual a fração ideal das áreas comuns que cada um de vocês também teriam. E, se alguém quiser separar uma parte do terreno para vender, a convenção vai determinar como isso pode ser feito sem bagunça. Além da convenção, temos o regimento interno, que é um documento que pode estar incluído na convenção ou ser aprovado separadamente. A principal diferença entre a convenção e o regimento interno de um condomínio é que a convenção estabelece as regras gerais, como a divisão das unidades, o uso de áreas comuns, o rateio de despesas, as assembleias e reuniões e a formação de quórums. Enquanto o regimento interno define as regras de convivência, como o uso de salão de festas, da área de lazer, as regras para animais de estimação, horários de silêncio e muitas outras questões. É importante mencionar que, para alterar a convenção ou aprovar o regimento interno, a lei determina que haja quórums especiais, evitando mudanças repentinas ou mal planejadas. Esse cuidado garante estabilidade e organização para todos. Afinal, se cada morador pudesse alterar as regras à vontade, viveríamos em um eterno caos. Já pensou se essas decisões importantes fossem feitas no famoso estilo "quem grita mais vence"? A convenção de condomínio e o regimento interno são muito mais do que documentos formais. São a base para uma convivência organizada e justa. Eles garantem que todos saibam seus direitos e deveres, evitando conflitos e facilitando a administração do condomínio. Sem regras, tudo vira uma grande confusão. Como tentar organizar uma reunião de família sem um planejamento e agenda? Então, antes de reclamar da burocracia, lembre-se, é ela que garante que todos os direitos e deveres de cada um esteja claro e justo. Agora que você conhece os detalhes do artigo 9º, compartilhe nos comentários. Como é a convenção do seu condomínio? Existe algo que você gostaria de mudar? Podemos estender essa conversa. Se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série especial. E claro, deixe o seu like para dar aquela força e compartilhe com quem precisa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!